O poder da oração. Nós falamos sobre ferramentas do bem que podemos utilizar para o nosso desenvolvimento pessoal e para manifestar a nossa melhor versão. Primeiramente, nós falamos sobre a prática da meditação e explicamos no vídeo anterior o que é, como e por que praticá-la. Falamos primeiro da meditação, pois ela é uma prática até mais antiga do que a própria oração, da forma como conhecemos hoje. A meditação já era praticada em religiões mais antigas do Oriente, com o intuito de fazer uma conexão com Deus, que nessas religiões é interpretado como uma fonte de energia e sabedoria universal. Segundo as principais religiões orientais, qualquer pessoa poderia, através da meditação ou da iluminação pessoal, um estado mais elevado de consciência, entrar em contato com Deus. Já na tradição judaica, da qual se originou o cristianismo, embora o cristianismo nunca tenha sido aceito pelo próprio judaísmo, Deus era interpretado como uma entidade pessoal que se comunicava apenas com alguns homens que eram, digamos assim, escolhidos por ele. Esses homens então ganhavam uma autoridade de mediadores de Deus e eram chamados de profetas. Jesus Cristo, no entanto, foi mais do que um profeta, pois ele mesmo se denominou como unificado com Deus e ensinou que todas as pessoas poderiam atingir essa unidade ou santificação através de uma conduta sem pecado e da fé, que seria acreditar em Deus e nele próprio, Jesus, já que ele personificava o próprio Deus encarnado. Outra diferença entre Jesus e os outros profetas é que Jesus exemplificou aquilo que ensinou, pois os líderes religiosos anteriores da tradição judaica sequer cumpriram os próprios mandamentos que Moisés recebeu diretamente de Deus, conforme está escrito na Bíblia sobre a placa com os 10 mandamentos. Eles não entenderam que a terra prometida citada na Bíblia é o mundo original e verdadeiro criado por Deus e que esse mundo será encontrado individualmente por cada pessoa que morrer nessa vida e renascer na consciência divina ou na consciência de Jesus Cristo. Ou quando coletivamente a humanidade alcançar essa consciência e manifestá-la nesse mundo de projeção. Apesar da consciência elevada estar registrada em nossa própria alma ou essência, o ser humano encontra-se muito desconectado dela, o que traz um enorme prejuízo para a humanidade. Mas Deus não deixou o ser humano largado à própria sorte para restabelecer essa conexão com a consciência do bem. A vida e obra de Jesus tiveram um significado ainda maior que os seus milagres e ensinamentos. A sabedoria divina teve um plano muito mais poderoso e perfeito para significar a vinda de Jesus ao plano físico, que foi a formação de uma egrégora relacionada à obra de Jesus. Egrégora é uma energia ou uma força espiritual criada pela associação ou congregação de intenções ou sentimentos. Bastam duas pessoas se reunirem com o mesmo sentimento ou intenção para formar uma egrégora. As egrégoras podem ser positivas ou negativas. Na época em que Jesus veio ao mundo, as egrégoras predominantes eram de dor, medo, injustiças e disputas por controle e poder. A humanidade foi corrompida desde a sua origem aqui no planeta. A alegoria bíblica sobre Adão e Eva não explica de forma detalhada a real origem da humanidade aqui na Terra, mas isso será tema para um outro vídeo. A verdade é que Jesus já trabalhava antes de sua vinda ao mundo físico para construir uma consciência de amor e verdade que pudesse limpar o planeta daquela contaminação negativa. As almas mais evoluídas que eram enviadas à Terra não tinham recursos para desafiar um sistema perverso que havia se instalado no planeta. Por isso, o plano divino foi proporcionar a oportunidade da humanidade formar uma egrégora de amor dominante que se sobreporia às demais e serviria como um farol que conduziria a humanidade à salvação. Essa era uma tarefa muito difícil, pois a divindade tem como regra não interferir no livre-arbítrio da humanidade. Na verdade, sem essa egrégora, a humanidade já estaria totalmente perdida. Não só teria sido destruída fisicamente, como as almas teriam se perdido nas trevas. O que não faltam são agendas, planos e conspiração contra a consciência do bem. Para as elites perversas dominantes, o ideal é que o ser humano continue dormindo e sendo manipulado por sua inconsciência, que gera ignorância e submissão, e por sua crença no mal, que gera medo, desespero e revolta. Só a existência de uma força espiritual invisível e poderosa, como a egrégora do amor fundada por Jesus Cristo, pode justificar que a fé cristã tenha resistido a tantas perseguições
ingerências, conspirações e a própria inconsciência coletiva. Sim, porque a maioria dos cristãos sequer compreende esse mecanismo. Mas até um ateu ou um religioso não cristão inconscientemente acessa essa egrégora quando emana sentimentos positivos ou os recebe de outra pessoa. A egrégora não discrimina a religião, mas sim as intenções e sentimentos. E o que isso tem a ver com a oração? A resposta é que a oração é a forma mais eficiente de acessar essa poderosa egrégora. Se duas pessoas limitadas já podem criar e acessar uma egrégora específica e multiplicarem o seu poder de manifestação com ela, imagine o poder que tem uma egrégora criada pelo próprio Deus encarnado. A melhor notícia é que a oração é importante para todos nós. Quem já está mais consciente vai compreender e se beneficiar mais facilmente com essa prática. E quem ainda está mais alinhado com a consciência inferior, tem na oração uma ferramenta indispensável para elevar suas vibrações de consciência. Pois é exatamente por meio da oração e da meditação que ativamos ou potencializamos esse portal de ligação com a consciência superior. Essa conexão, quando é atingida de forma adequada, promove uma harmonização de nossos corpos físicos, emocional e espiritual. E essa harmonização nos permite viver de forma mais saudável e plena. A conexão com nossa essência não se dá apenas com a oração. Em todo momento estamos enviando e recebendo vibrações de energia de Deus ou do universo. A qualidade ou a intensidade dessas vibrações irão depender de nossos estados emocionais, crenças subconscientes e da qualidade de nossos pensamentos. Mas a oração tem um poder especial de potencializar essa ligação através da força dessa egrégora milagrosa. Essa força está acessível a nós através da nossa intenção e da oração. Você tem noção da grandeza desse poder? Podemos utilizar de muitas outras ferramentas, mas não devemos abrir mão da oração sincera e repleta de gratidão e boa vontade. A forma mais simples de acessar essa poderosa egrégora de amor cristão, a mais forte e positiva egrégora do planeta, sem risco de errar, é simplesmente recitando a oração que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Mesmo as pessoas que não entendem o significado dessa oração ou que estejam em um baixo nível de vibração já serão beneficiados apenas pela boa intenção de praticá-la, pois o processo, apesar de sutil, é muito mecânico. A energia de uma egrégora, por ser alimentada pelas pessoas deste plano físico, tem uma densidade mais compatível com a nossa vibração material. Para esclarecer melhor, a energia de uma egrégora pode ser tanto positiva quanto negativa. Existem muitas egrégoras que fazem as pessoas usarem drogas, terem comportamentos promíscuos, serem agressivas. A força e o poder da egrégora de Jesus Cristo vem do fato de, apesar de ser uma egrégora humana como as outras, foi criada pelo próprio Deus manifestado na Terra, Jesus Cristo. O ideal seria se nos conectássemos direto com a consciência de Deus, como fez Jesus. Eu e o Pai somos um. Mas enquanto a humanidade não atinge essa consciência elevada, é melhor se conectar à versão mais terrena dessa consciência, que é a egrégora de Jesus, do que ser arrebatado pelas outras egrégoras menos elevadas. E quanto mais nos conectarmos a essa egrégora fundada pelo Deus encarnado na Terra, mais manifestaremos nossa capacidade de amar, nem que seja pelo simples sentimento de gratidão e pelo alívio que recebemos. Quanto mais amorosos, mais elevados serão nossas vibrações e mais facilmente atrairemos e manifestaremos o melhor em nossas vidas. Basta ter fé e intenção sincera no bem. Ore e peça sabedoria e consciência, que estes atributos serão concedidos pelo Pai Celestial. No próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre a forma correta de orar e os erros que devemos evitar em sua prática. Então fique em paz e até mais!